muito importante, que não deve ser falado só na Páscoa, ser lembrado só assistindo o filme Paixão de Cristo. O sacrifício de Jesus, né? Entender sobre o sacrifício de Jesus mudou a minha vida, né? E eu creio que trazer essa palavra aqui para vocês pode também mudar a vida de vocês. Inclusive, eu separei aqui um dos versículos mais usados, né? Que fala sobre o sacrifício de Jesus, que está lá em João, capítulo 3, versículo de 16 a 18. E olha só o que diz. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Então, né, aqui na palavra de Deus, que é muito usada essa palavra de João capítulo 3, versículo 16, que fala, né, que Deus ele amou tanto a humanidade que ele enviou o seu filho, ele armou o plano da salvação para nos resgatar, né? Então, eu separei os 3 tópicos para a gente estar conversando, né? Para o meu pastor estar aqui tirando as dúvidas, explicando para cada um, para a gente aqui na live, né? Eu separei quais tópicos, né? Pecado, morte e salvação, tá? Para a gente entender dentro desse assunto, o sacrifício de Jesus, tá? Deixa só eu tentar convidar ele aqui de novo. Oi, Isa. Oi, Bira. Tudo bem? Sejam bem-vindos, vocês aqui, tá bom? Estamos aqui tentando. Mãe, 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 mãe. Ó, enviei o convite agora. Isso. Acho que agora vai, hein, gente? Apareceu aqui para mim agora já o convite dele. Aê! Tá aparecendo aí, Vitória? Ah, mas agora eu não estou te ouvindo. Espera aí. Ah, tirei. Acho que era o microfone. Ô, Glória. Meu. Então, pastor,
Peço desculpa aí Eu o tava... pessoal que está esperando. Mas Imagina, é acontece assim essas mesmo. coisas mesmo. Vou tirar meu fone também, porque tá dizendo que tá sem áudio, mas não tá, não. Deve ser Não está o assim. fone, já tirei. Dá para ouvir agora? Eu estou te ouvindo normal. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Vamos iniciar, então. Eu estava lendo para eles aqui, pastor, o João capítulo 3, versículos 16 a 18, né? Que é um dos versículos mais usados para falar sobre o plano da salvação e o sacrifício de Jesus. E aí eu estava fazendo uma introdução aqui com eles, que é um assunto muito importante, né? Para a gente estar conversando, porque não é só na Páscoa que nós devemos lembrar do sacrifício de Jesus, e nem só assistindo o filme Paixão de Cristo, né? É algo que nós devemos se lembrar todos os dias das nossas vidas, né? E eu falei para eles que eu creio que essa live vai ser abençoada para eles permanecerem aqui. Quem puder, clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, compartilha para os seus amigos, chama as pessoas, que eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração através dessa palavra, tá bom? Pastor, eu quero te perguntar, eu separei três palavras, né, que são as principais quando a gente fala sobre o sacrifício de Jesus. E eu quero que agora no começo você comece explicando a importância da gente entender sobre o sacrifício de Jesus. E vou pedir também para depois você explicar qual é a relação do pecado com o sacrifício de Jesus. Tá bom? Saiu cortado aqui o seu áudio. Você falou qual é a relação, aí cortou. Qual é a relação do pecado com o sacrifício de Jesus? E qual é a importância de nós entendermos, né, plenamente o que foi o sacrifício de Jesus? Muito bem. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite, né, de participar da live no seu canal, com os seus seguidores. Que Deus possa abençoar cada um das pessoas que estão nos vendo nesse momento e as que futuramente irão assistir a sua live, né? Que Deus te dê vitória no seu ministério, no seu chamado, e nós somos felizes por tê-la conosco, né? No nosso ministério, Viver em Cristo, né? Já estendo o nosso convite a todos aí, né? Que te segue, que as portas estão abertas. Bem, não tem como falar do sacrifício de Jesus sem entender todo o que está envolvido, né? O que tem de envolvimento da parte de Deus, da parte do Criador, em tomar essa decisão de enviar o seu filho para sofrer, padecer na cruz do Calvário. Você falou muito bem essa questão do sacrifício, não pode somente na Páscoa, na Sexta-feira Santa, né? Ou nos filmes de Hollywood, ou nos natais, né? Tá contando. Ele é Mas como que tá contando? recordação Tá do que uma contando, mamãe? lembrança, né? Bom, sacrifício, para a gente entender, vamos tentar... O que foi, mãe? O que é que vem na nossa cabeça quando a gente fala sobre sacrifício? Se sacrificar. Fazer o sacrifício. O que é que vem na mente da gente? Bom, eu acho que
fazer um sacrifício não é nada agradável. Ninguém gosta de sacrificar, de tornar algo sacrificante. Sacrifício, ele é sinônimo de desconforto. Sacrifício, ele tem tudo a ver com algo que não agrada o nosso ego, o nosso coração gosta de sacrificar. Se alguém vai sacrificar... Tá, mãe? Eu vou colocar embaixo, tá, mamãe? Ele vai querer algo próprio. Mamãe, dá conta. Bom, eu vou levantar cedo todo dia. Eu trabalhar, ganhar o dinheiro e sustentar. Pastor, só um momento. Deixa eu pedir pra Júlia ir lá pra sala. Vai lá pra sala com a vovó, vai? Então fica quietinha, tá bom? Senão a mamãe não consegue ouvir. Ela tá aqui do meu lado. Pode continuar, pastor. Essa vozinha é dela, então, né? Então, aí, o que acontece? Quando a gente lembra do sacrifício, da palavra sacrifício, a gente vê que não tem nada a ver com conforto, com privilégios. Ninguém gosta de se sacrificar, né? Naturalmente, o ser humano, ele gosta de vantagens. Gostamos de algo que venha nos trazer felicidade, né? Prazer. No sacrifício não há prazer. Alguém tem prazer no sacrifício? Alguém encontra alguma alegria no sacrifício? Não. Né? Então, para a gente falar de sacrifício de Jesus, a gente tem que trazer para o nosso entendimento o quanto é profundo o significado dessa palavra sacrifício. A própria palavra, ela já traz um peso. A própria palavra sacrifício, ela já traz algo que parece ser pesado, né? Nós, como eu disse, ninguém gosta de fazer sacrifício. Sacrifício exige renúncia, exige deixar de lado alguns privilégios, né? Deixar para lá algumas coisas que entendemos que temos direito. Então, alguém abre mão dos seus direitos, é alguém que está se sacrificando, né? Por determinada assunto ou situação. Tá, então, baseado nisso, vamos levar isso agora para Deus, o Criador. O que tem a ver isso com Deus, o Criador? Bom, então a gente tem que falar sobre o Criador, né? Então, pega essa ideia do sacrifício, que ele não é prazeroso, ele tem sinônimo de renúncia, ele tem sinônimo de desconforto, ele tem sinônimo de... não tem nada de privilégio, não há vantagens no sacrifício. Fica com essa ideia aqui. Agora vamos para o Criador, porque nós estamos falando de algo que envolve a criação, o Criador, né? Bom, aí o Criador, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, a terra e tudo que há, né? Trouxe à existência aquilo que não existia e decide amar a criação que ele chamou de a coroa da criação, que é a humanidade. Se cada um de nós, pensa você sendo criadora de um objeto, de um evento, você ser a criadora de uma página na internet, sendo criadora de algo, né? Você vai tratar a sua criação com todo o seu carinho, você vai se dedicar, né? E você vai querer o melhor
para a sua criação. Com Deus não é diferente. Quando ele cria o ser inteligente, que ele chamou de homem, né, ser humano, e para essa criação ele dá a sua imagem e semelhança, ele insere nessa criação a imagem e a semelhança na sua criação. Então era óbvio que ele cria muito especial tudo isso, né? Com muito amor. Então, acima de tudo, houve amor. Mas a criação, simplesmente, a humanidade, preferiu viver sem Deus. Aí você vai perguntar, pastor, então como é que Deus cria a humanidade sabendo que a humanidade ia preferir viver sem Deus, né? E como é que esse Deus que amou tudo que ele criou e chamou a humanidade de a coroa da criação, né? Ou seja, a cereja do bolo de tudo que ele criou, porque nós somos a única criação que temos a imagem e semelhança de Deus, como é que ele seguiu com esse projeto? Por amor. Foi por amor. E aí começa a entrar, então, a questão do sacrifício. Porque para seguir um projeto, talvez eu e você, Vitória, sabendo que um projeto tem tudo para falhar, tem tudo para dar errado, né? Talvez nós, com certeza, talvez não, com certeza, nós desistiríamos deste projeto. Aí que começa o sacrifício. Então Deus decidiu se sacrificar por amor aquilo que ele criou com tanto amor, com tanto desejo, né? Porque a humanidade simplesmente virou as costas para o Criador. E a Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo vai falar que todos pecaram, todos, absolutamente todos, e todos estão destituídos da glória de Deus. O pecado, ele faz esse rompimento, porque o pecado não está em Deus. O pecado não está em Deus. Deus é santo. Não há comunhão. É como a luz e a escuridão, né? Onde tem escuridão não tem luz, onde tem luz não tem escuridão. É assim para a gente mais ou menos entender essa questão do pecado, né? É isso aí, o pecado faz o rompimento entre a criação e o Criador, né? E O aí que pecado entra... faz essa separação, né, pastor? Ele faz essa separação, né? Faz essa separação. Então a Bíblia nos fala que nesse rompimento, o lado das trevas, nós começamos a viver num mundo, infelizmente, caído, um mundo de pecado, um mundo onde tudo acabou sendo infectado, já que nós estamos na era dos vírus, né? Então tudo ficou infectado pelo pecado, cheiro de morte. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado, quando eu falo homem aqui, nós estamos falando do ser humano, tá? O ser humano, ele foi criado para viver eternamente, desfrutando da glória de Deus. Esse é o projeto de amor. Só que o pecado rompe tudo isso, e ao romper tudo isso, né, Deus tinha duas opções: ou abandonar o projeto, ou se sacrificar. Se sacrificar, é aí que começa toda a história do sacrifício de Jesus. Então, ao desejar, ao escolher o sacrifício, então Deus deixa de lado toda a sua glória, toda a sua majestade, deixa o seu lugar de eternidade, deixa de desfrutar os seus privilégios, deixa de desfrutar
tudo que é conveniente ao Criador e passa, então, a se submeter a um mundo caído, cheio de pecado. Justamente para que em Cristo Jesus toda a humanidade pudesse olhar, crer que é a representação máxima do amor de Deus, o Criador de todas as coisas. Então, Cristo é a personificação máxima do amor do Criador da vida, do fôlego de vida. Então, em Cristo está a possibilidade da humanidade voltar a viver a eternidade. Mas, para isso, houve um sacrifício divino, real, verdadeiro, né? É como aquela historinha que eu já contei na igreja, como o aquário, o criador de peixes, ele olha para o aquário, ele vê os peixinhos, e ele, toda vez que ele se aproxima dos peixinhos, os peixinhos fogem e procuram uma caverninha, uma pedra para se esconder. Por mais que o tratador vai lá colocar o pozinho da comida, coloca os alimentos, as vitaminas, faz modela direitinho lá a estrutura do aquário, mantém a temperatura. É amor, está cuidando, é amor. Mas só a sombra da mão do tratador chegando próximo causa medo, assusta, e os peixinhos, então, se escondem. E aí o tratador pensou, como é que eu posso falar para eles do meu amor? Eles só iriam compreender o quanto eu os amo se eu fosse um deles, se eu me tornasse um deles para poder falar que eu amo. Então, essa analogia retrata esse amor e, portanto, sacrifício de Deus. Não tem amor de Deus sem o sacrifício do próprio Deus. Então, a figura de Cristo retrata este amor, o ápice do amor do Criador, que preferiu escolher apostar na sua criação, ou seja, apostar em mim, apostar em você, apostar em cada um que nos assiste, né? Então, quando a gente olha para a história de Cristo, a gente vê ali o amor de Deus, o Criador personificado na pessoa de Cristo. E a cruz é a mostra desse amor, que ele escolheu, então, renegar a sua glória, renegar o seu privilégio, né? O desconforto de criar, olha só o negócio. O Criador cria tudo perfeito, o pecado destrói a beleza da criação, e aí o próprio Criador vem como homem e para mostrar para a humanidade que, ó, eu aposto, eu creio no meu amor. Se você acreditar em mim, então nós vamos ter a vida eterna juntos. Passaremos, viveremos juntos. Então foi uma escolha do próprio Deus em apostar, e por isso se sacrificou. Nos dá ele quis nos dar essa oportunidade, né, pastor, de reconhecer, né, se arrepender, e essa oportunidade da gente poder ter a vida eterna, né? Tanto que no João capítulo 3, que eu li aqui, fala, né, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Então aí entra também a questão da condenação, né? E eu queria que você falasse um pouco também sobre essa parte, esse versículo em específico. João 3,16 e versículo seguinte. João 3, versículo 18.
Então, antes de chegar no 18, note que o 16 vai demonstrar exatamente essa união de amor com sacrifício. Então, o próprio Jesus vai falar, porque Deus amou o mundo, ou seja, tudo que... Aqui esse mundo não é a parte material, é a parte humana, né? São os homens, as mulheres, o ser humano. Então, Deus amou o ser humano de tal maneira, e esse tal maneira, ou é uma figura de linguagem que não é mensurável. É de tal maneira, ou de tanto amor. Então, não há na linguagem humana uma palavra que possa mensurar ou demonstrar o tanto de amor. Então, entre as palavras aqui, tanto do português como qualquer outra ali, tal maneira, tanto amor, né? Simbolizando, tentando mensurar esse amor que é tamanho, é divino. Não há como o ser humano entender. Então, o versículo 16 vai dizer que ele deu, então, seu único filho, né, seu único filho, o texto é muito claro, seu único filho, que é Cristo Jesus, para que todo aquele que crer em quem? Neste sacrifício do filho, que representa amor, obediência, submissão, né? Então, quem crê nesta ação de Deus, neste amor revelado em sacrifício por nós, este não vai perecer, ou seja, este não vai morrer e viver a eternidade da morte. Não, muito pelo contrário. Os que viverão a eternidade da vida serão esses que olharam para Jesus, além de um filme de Sexta-feira Santa, e, né, muito mais do que um simbolismo que já virou comercial, mas reconhecer ali algo tão inexplicável por mim e dar crédito a esse sacrifício. Aí o texto está dizendo, esse vai viver, porque esse entendeu o amor e o sacrifício do Criador. E aí ele vai no 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este, ou seja, a humanidade, fosse salvo por meio do Filho, né? Por meio desse sacrifício. Não há outra maneira. Muitos se falam por séculos e séculos, o homem sempre tentando escapar por muitos caminhos, tentando encontrar Deus em outras formas, né, de outras energias, de outras maneiras. Se justifica muito essa questão da liberdade do homem, para o homem escolher quais são os caminhos, mas o homem vai caindo no engano, né? O engano de Satanás, que enganou desde lá do Éden, engana até hoje, apresentando para a humanidade um mundo sem Deus, como uma opção legal, bacana. Mas não é, porque fora de Deus não há nada, como vingar em vida eterna. Então não tem. Então o texto está falando isso. Ele não veio condenar, ele veio só avisar. Ele se transformou num peixinho lá do aquário para dizer, olha, eu te amo. Sou eu que cuido, sou eu que coloco a provisão do alimento para você. Sou eu. Percebe? Você acredita no meu sacrifício? Aí nós vamos passar uma eternidade juntos, na glória. Vai valer esse sacrifício. E o verso 18, né, que você destaca dizendo, quem nele crê,
ou seja, quem crê nesse amor sacrificial de Jesus, não está condenado, não será condenado, né? Mas aquele que não crê, não é que Deus é mau, não é que Deus é vingador, não é que Deus é injusto, ou ele está inquisitando ou impondo uma condição, ou crê em mim, ou não vai ter jeito. Não, muito pelo contrário. É que não há vida eterna fora de Deus, não existe uma opção. Ah, será que tem uma outra vida eterna, de uma outra forma, sem ter que aceitar o sacrifício de Jesus? Não tem. Então não é que ele está impondo, ele só está avisando. Olha, quem crê nele, vai ter essa alegria, vai ser transformado. Agora, quem não crê já está condenado. Não é será condenado. A melhor versão do original é já está condenado. Não é que será condenado. Não, vai permanecer no mesmo estado que está, ou seja, condenado. Condenado ao quê? Tem alguém condenando? O resultado do pecado nos condenou. Então, né, seguindo a lógica desse texto, então ele vai dizer, quem crer será salvo, ou não está condenado, mas quem não crer já está, ou seja, nada vai mudar, vai permanecer no estado que o resultado, depois que os olhinhos fecharem, será a morte eterna, né? Então, essa é a ideia. Então, não é um Deus que é mau, um Deus que é vingativo, um Deus que é egoísta. Não, é um Deus tanto amoroso que está nos informando. Ele já nos informa o fim desde o começo, para que ninguém seja pego de surpresa, para dizer, não estou sabendo, não sabia. Não, tá aí, né? E também para não dizer depois que não teve a oportunidade, que não conheceu, né? Ele dá essa oportunidade às pessoas. E o que as pessoas têm que fazer é se desfazer dos seus preconceitos e ir em busca de conhecer o verdadeiro Jesus, né? Em busca de conhecer a palavra dele. Uma vez eu estava esses dias vendo um podcast, e aí o entrevistador perguntou assim para o entrevistado: se você pudesse colocar uma frase em um outdoor que você gostaria que todas as pessoas passassem e vissem aquela frase, qual seria? E isso me fez refletir, né? O que eu gostaria que as pessoas lessem nesse outdoor, se eu pudesse colocar, né? E todas as pessoas que passarem ali vão ver essa frase. E aí eu pensei que eu colocaria justamente isso, né? Para que as pessoas se desfaçam dos seus preconceitos, que são os conceitos formados que elas têm de quem é Jesus. Ou muitas vezes aqueles conceitos, né, que elas veem o homem e elas acreditam que Jesus é como aquele homem. Só que Deus não é como o homem, né? Então, para a gente chegar de quem é Jesus e do sacrifício dele, a gente precisa buscar se abrir, né, para ver a palavra, né, não ficar preso a esses conceitos que nós mesmos criamos, né? Que nem eu falei para o senhor que eu acreditava que Deus era um Deus distante, que Deus ele estava lá muito preocupado, né? E nem olhava para mim. E aí, quando eu comecei a estudar a palavra dele, Deus ele começou a se revelar como um Deus que caminha comigo, como o Emanuel, o Deus conosco, né? Como o Deus que está comigo na vitória e na derrota, como Deus que se importa com os detalhes, o Deus que se importa se eu tô triste, se eu tô feliz, né?
E aí peraí, aquilo que as pessoas falavam, então aquilo que o mundo falava para mim, que Deus era, não é. Ele não é o Deus que o mundo fala, que o mundo prega, que o mundo tenta, né, o inimigo tenta colocar na nossa cabeça que o Criador, ele está muito ocupado, né? Então, a gente precisa, né, se abrir, porque o que eu vejo nas pessoas hoje em dia, pastor, principalmente os jovens da minha idade, é o medo de chegar próximo de Jesus. Porque o mundo já falou tantas coisas na cabeça que os jovens da minha idade, eles têm um certo receio de abrir mão, de renunciar a algumas coisas. Mas eu até aproveitando esse momento, quero até deixar aqui uma mensagem para vocês, e para não se preocuparem com isso, vá até Jesus do jeito que você está. Porque é Jesus que nos limpa, né? Não fique preso, mas eu tô preso a esse vício, eu tô preso a determinadas coisas. Vá a Jesus do jeito que você tá, que é o Espírito Santo que vai ministrar sobre a sua vida. E quando você for ver, você vai estar até não praticando mais as coisas que você praticava por amor a Cristo, né? Como resultado desse relacionamento que você vai gerar com o Pai. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar da minha parte, né? Porque eu tenho alguns jovens aqui que estão entrando e eu vejo que eles têm esse receio de se achegar a Jesus, né? E não tenha esse receio. Vá da maneira que você estiver. Mas sabe o que eu penso, Vitória? Não é só os jovens, tá? Claro, os jovens principalmente têm esse receio, mas normalmente a maioria das pessoas. Por quê? Porque na mentalidade, a primeira coisa que quando você fala de Jesus, o que é que vem na cabeça? Religião. Tá? Então Jesus, quando você vai falar de Jesus, Jesus vem acompanhado de várias religiões. Então, cada um vai apresentar Jesus de uma forma. Então, isso inibe as pessoas de quererem se achegar. Porque religião escraviza. Religião, ela domina, ela tem poder, né? O homem se apossou da religião. Então, hoje, o Jesus pregado, ele não é pregado biblicamente, ele é pregado num pacote embrulhado, uma placa com uma denominação. Tá? Então, você vai ver vários tipos de Jesus. Então, o certo é tirar, mostrar o Jesus revelado pelo Pai. Né? É esse Jesus que nós encontramos na palavra de Deus, que está na Bíblia. Né? Está aqui, é esse Jesus que deve ser pregado. Então, a ideia é falar para os jovens, olha, tira da cabeça essa coisa de religião, né? Esquece esse negócio de religião. Nós estamos apresentando Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, né? É esse que nós estamos falando aqui do amor, do sacrifício, né? Então, ele mesmo fala, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, porque ele mesmo fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não é uma opção de caminho, uma opção de verdade, uma opção de vida. Não, e ninguém pode falar isso. Ninguém tem autoridade para falar o que Jesus falou. Só Jesus tem autoridade para bater no peito e dizer, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ele mesmo diz, aquele que conhecer a verdade, ou seja, aquele que me conhecer, esse será liberto. Liberto de quê? Desses engodos, desses enganos, dessas informações que permeiam a nossa mente, a nossa vida o tempo todo, né? Então, o recado para o jovem é não se prenda a esse ideal, será que eu vou ter que isso e aquilo? Não, primeira coisa que a gente tem que entender é, se eu morrer hoje, o próximo minuto estarei aonde? Aonde será meu próximo minuto? Pensa nisso, né? Esse é o detalhe. Então não se preocupa com religião A, B, C, D ou isso ou aquilo. Se preocupa com a palavra de Deus, se preocupa com a sua vida, com a sua eternidade, né? Esse é a grande mensagem, né? É verdade, pastor. Agora eu queria te fazer a última pergunta. Ai. Ninguém está fazendo mais perguntas? Teve um moço que perguntou faz tempo já, como você estava falando, eu não quis cortar. Ele perguntou o que é o mundo caído. Ele falou que parece que a gente estava falando só com quem era já da igreja. E ele estava fazendo umas perguntas aqui, é que a pergunta não tinha nada a ver com o tema da live. Mas depois eu vou chamar ele aqui e vou passar o link para ele do estudo bíblico, da escola dominical, porque ele perguntou algo sobre a ciência também. E aí eu vou passar aquela aula para ele que a gente teve da escola dominical de manhã, né? E, bom, antes de eu fazer a última pergunta, a gente já está encerrando. Eu quero convidar vocês, né, para conhecer o ministério, a Igreja Viver em Cristo, que é a igreja que eu congrego, gente, eu, minha mãe, e que nós confiamos, né, congregar lá, porque nós conhecemos já o pastor há muitos anos e nós sabemos que ele é um homem íntegro, ele é um homem justo e que ele está preparado para receber as ovelhas. Então, eu quero convidar vocês. O Instagram da nossa igreja, eu vou colocar aqui para vocês nos comentários e vou fixar. Vocês podem ir lá, essa live vai ficar salva depois. Quem não assistir agora vai ver depois. Eu vou marcar aqui nos comentários o @ da live, ou da igreja, para vocês seguirem lá. Tem o Facebook também. Toda quinta-feira, amanhã, tem culto, às 8 horas. E domingo, tanto de manhã quanto à noite, tem live lá no Facebook da igreja também, que vocês podem estar assistindo. Tá bom? Convido todos vocês vão ser muito, muito bem-vindos. Bom, pastor, a última pergunta, deixa eu pegar aqui que eu tinha anotado no meu caderno. Era quais ações, uma coisa assim, eu escrevi, quais ações, sabendo do sacrifício de Jesus. Peraí, deixa eu achar. Aqui. Quais ações devemos tomar após saber do sacrifício de Jesus? Saiu cortado. Não entendi. A pergunta que eu anotei aqui no meu caderno é assim. Quais ações devemos tomar sabendo do sacrifício de Jesus? Digo assim, qual o próximo passo? Bom, agora eu já entendi, eu já sei, né, que teve a separação o pecado fez essa separação, né? Eu já sei que Jesus, ele veio como um de nós. Então, quais ações eu devo tomar, sabendo disso?
Muito boa pergunta essa, porque é importante, né? Não basta saber, como eu falei no começo, Jesus não é para ser admirado, apenas admirado, tê-lo como um grande mestre ou como um grande profeta. Isso não gera salvação em ninguém. Ser admirador de Jesus não gera salvação em ninguém. Tá? É necessário, porque quando ele fala de crer nele, é necessário ação, atitude, né? É juntar-se a ele, é andar com ele, lado a lado, é fazer parte da intimidade num relacionamento profundo, correto, com Jesus. Agora, a Bíblia fala de um novo nascimento. Para que haja um novo nascimento, e ele fala desse novo nascimento, uma questão espiritual. Quando eu entendo o sacrifício de Jesus e sei que a minha vida, dali por diante, só depende dele, então a palavra de Deus diz que eu devo confessar com a minha boca, né? Com a minha boca. Romanos 10, 8 e 9 vai falar sobre isso, né? Que essa palavra que vem ao nosso coração, que é o Espírito Santo do Senhor que nos convence do pecado. Então isso vai gerar um passo adiante, que é como se fosse uma resposta a um convite. É o Espírito Santo mostrando a realidade e mostrando um convite. Quer fazer parte do reino dos céus? Hã? Quer fazer parte da eternidade comigo? O que você acha? O que eu posso te oferecer é a vida eterna. É todo o meu amor. Amor de companheirismo mesmo, de fidelidade. Amor de comunhão, de estar junto todos os dias. Amor de socorrer nas horas da angústia. Amor de mostrar o caminho. Como um pai, como uma mãe que ama os seus filhos, se dedica em mostrar o caminho e fazer questão de estar lado a lado. Então ele diz que sabendo tudo isso, então ele vai falar, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e com o teu coração, né? Ou seja, com a tua verdade, com a tua mente, conscientemente, creres que Deus o ressuscitou, ou seja, ressuscitou Jesus, né? Dentre os mortos. É isso. Então o primeiro passo é olhar para esse convite, entender que sou pecador, que faço parte de um resultado de pecado, de desobediência a essa autoridade, a esse amor todo, reconhecer o meu pecado e aí confessar. Se com a tua boca confessares, e com o teu coração, ou seja, com o teu entendimento, você crê, você não está entregando a sua vida para um ídolo, para um ator, para um artista, para um filósofo, para um historiador, para um professor, para isso, para aquilo. Não, você está entregando a sua vida para o Criador, que é seu Salvador. Então, se isso estiver claro na sua consciência, são duas coisas, a consciência que você é pecador e a consciência que você precisa do Salvador. Aí eu confesso, Senhor, eis-me aqui. Pai, perdoa os meus pecados.
porque até hoje eu andei errante por essa vida, tomando as minhas decisões com base naquilo que eu quis, naquilo que me apresentaram, naquilo que eu decidi como certo. Mas hoje essa mensagem veio ao meu coração e diz que sem ti nada sou e que só há um caminho para a vida eterna e eu não quero perdê-la. Portanto, eu no meu coração, com a minha mente, creio no teu sacrifício. Portanto, com a minha boca eu confesso. Perdoa, meu Senhor, e toma em tuas mãos a minha vida. E a partir de agora, muda a plaquinha, sob nova direção. É verdade, pastor. E só assim também nós podemos conhecer a boa vontade do Pai, né? Porque é o que eu falo. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Mas a gente só vai conhecer esse propósito, né, conhecendo a vontade dele. Porque é aquilo, depois que a gente reconhece ele como nosso Senhor e Salvador, caminha junto a ele, nós passamos a viver pela vontade dele, né? E não naquilo que a gente quer para nós, para nossa vida, né? Então, na palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, só assim a gente também passa a conhecer a vontade dele para as nossas vidas. Amém, amém. É isso mesmo. Ele nos amou tanto que ele deixou revelado através da sua palavra o desejo dele, né? Então, nós encontramos a vontade do Pai, o desejo, o amor e todo o sacrifício aqui, nessa palavra, né? É isso mesmo. Glória a Deus por isso. Pastor, te agradeço muito, muito por você ter tido esse tempo aqui conosco. Eu creio que essa live ela chegou a quem precisa chegar. Eu creio que ela vai chegar. Eu vou deixar ela salva aqui. Eu te agradeço muito. Eu sei que a semana é corrida, o dia é corrido. Mas eu vou te convidar mais vezes para a gente fazer outros temas. Eu quero também fazer sobre alguns estudos mesmo de versículo. Trazer aqui para os jovens, né? Dos meus amigos mesmo. Para eles também passarem a conhecer essa verdade. Então, eu te agradeço muito por você ter tido esse tempo, separado esse tempo para estar aqui nessa live conosco. Eu que agradeço, para mim é um prazer. Eu amo falar das coisas do Senhor, né? Fui chamado para isso e é um prazer para mim poder orientar, mostrar, divulgar, falar com todo o amor, com toda... porque eu fui alcançado por esta graça, né? Não precisei, não é necessário, uma coisa que a gente, para terminar, vale a pena dizer, e não é necessário o sacrifício da parte do homem, né? O sacrifício já foi feito por Jesus, então eu não preciso pagar promessas, eu não preciso me flagelizar, como é o flagelo do corpo, né? Submeter aos flagelos, né? Penitência, nada disso faz sentido, nada que parte do homem tem valor nesse sentido, de salvação, de eternidade. Tanto que é a prova que o próprio Deus fez isso, porque o que vale é o sacrifício de Jesus. Esse tem valor, e valor de vida. Então, para mim é um prazer falar disso, né? Organize mais lives, faça um bate-papo com seus amigos, com os jovens, vê quais são as perguntas que eles gostariam de saber mais sobre os temas, aí você vai convidando e vamos alavancar essa live aí, com certeza ela soar mais e mais pessoas, tá bom? Eu que agradeço. Amém. Boa noite para todos vocês, que a paz do Senhor esteja com vocês. Quem quiser, segue lá o Facebook da nossa igreja, que amanhã, às 8,
tem culto já com o nosso pastor, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada, pastor. Fica com Deus. Tchau, tchau. Ah, essa live vai pro meu YouTube também, viu? Esqueci de avisar. Legal, legal.